Olá amigos, tudo bem? É uma alegria estar aqui com vocês e na noite de hoje nós vamos trabalhar um pequeno simulado, 10 questõezinhas da VUNESP, mais ou menos no formato que eu imagino que vocês vão encontrar na prova do TCE de São Paulo. Então muita gente, uma multidão de gente está estudando para esse concurso, vocês sabem disso e sabendo disso vocês sabem também da importância que cada pontinho desse vai ter na sua prova. Então a gente disponibilizou já há algumas horas o simulado para vocês tentarem fazer em casa. Já tem gente comentando, professor, achei o simulado meio difícil, tá? Então, no geral, vou dar aqui uma rápida palavrinha sobre como é a VUNESP. A VUNESP em raciocínio lógico não é a VUNESP em matemática básica. O que eu quero dizer com isso? Em geral, você encontra questões VUNESP de raciocínio lógico mais acessíveis, mais diretas, questões que você consegue aí em menos tempo encontrar uma saída, um caminho de resolução. Não foge muito do tradicional. Então é uma prova mais básica. Estou falando isso em geral. Aqui, ali, a gente encontra alguma questãozinha mais rebuscada, de raciocínio lógico, e eu tentei trazer aqui para essa nossa noite algumas assim, desse estilo, né? Não para assustar vocês, longe disso, mas para que vocês saibam até onde esta banca pode ir em termos de exigência. Já em se tratando da matemática básica, aí, meus queridos amigos, eu devo dizer que com mais frequência a gente acaba encontrando questões mais rebuscadas, digamos assim. Questões que vão exigir de você treino, que você tenha antecipadamente treinado bastante com muitas questões da banca, para que você vá se acostumando àquele estilo de questão de prova. Tá? Então, vamos trabalhar essas 10 questõezinhas de hoje à noite. É uma alegria realmente estar aqui com vocês nessa nossa transmissão ao vivo. E vamos lá, sem mais tempo a perder, questão número 1 da nossa lista. Vamos juntos, vamos lá. A questão diz assim: o time de Rogério já venceu 12 partidas das 19 que disputou até agora. Tá? Então já houve 19 partidas e 12 foram vencidas pelo time do Rogério. A questão continua daqui dizendo o seguinte: até o fim do campeonato, seu time irá jogar mais 13 vezes. Repare que já houve até então 19 partidas. Já houve 19 partidas. Concordam? Então, 19 partidas que já houve, com mais 13 que estão por vir, 9, 3, 12, vai 1, com mais 2, 3. 32 partidas é o número total ali de partidas do campeonato que esse time vai disputar. Tudo bem? Aí a questão diz assim: para que o total de vitórias seja no mínimo 75%, o número de empates ou derrotas que seu time poderá ter nos jogos que ainda jogará é de quanto? Vamos pensar a respeito disso. Então vejam que o total de partidas que o time vai jogar são 32 partidas. A questão está nos falando em um percentual, de 75%. Quem está mais esquecido aí do que essa história de porcentagem, porcentagem nada mais é do que uma fração. Uma fração que tem no denominador 100, é sempre assim, ó. 75% nada mais é do que 75 sobre 100, só isso. Professor, e se eu quiser simplificar
este 75 sobre 100, eu posso fazer isso? Pode, tá? Se você dividir todo mundo por 25, aqui vai dar um 3 e aqui vai dar um 4. Então, 75% nada mais é do que a fração 3/4. Ah, professor, até aí tudo bem. Até aí, sem segredos. Agora vamos pensar. O time vai disputar quantas partidas no total? 32 partidas. Ele tem que vencer quantas para o seu percentual de acertos ficar em 75%? Ora, o time já venceu 12 partidas. 12. Tem que vencer mais quantas? Não sei. Eu vou chamar isso aqui de X. Tem que vencer mais X partidas para que com esse total 12 mais X, em relação às 32 partidas que ele vai disputar, ele fique com 75% de vitórias, ou seja, 3/4 de vitórias. Ah, professor, ó, então aqui eu já encontrei uma maneira de matar a questão e descobrir esse X, lembrando apenas que este que nós estamos chamando de X bem aqui é o número de vezes nas partidas excedentes que o time vai ter que ganhar. Que o time vai ter que ganhar nas próximas 13 partidas. Ótimo. E agora, professor? Agora você tem uma igualdade de duas frações, você vai multiplicar cruzando, você vai multiplicar cruzando. Então vamos lá. 12 vezes 4, 48. Repete o mais. X vezes 4, 4x, é igual a 32. Olha aí, multiplica cruzando. 32 vezes 3, 96. Daí, vamos isolar o x. 4x é igual. O 48 está somando, vai mudar de lado, vai subtraindo. 96 menos 48 também dá 48. Finalmente, isolando o x, esse 4 que aqui está multiplicando, vai mudar de lado, vai dividindo. 48 dividido por 4 é igual a 12. Ou seja, o que nós estamos encontrando aqui é que das 13 partidas que o time irá jogar, das 13 partidas que ainda estão faltando, esse time vai ter que ganhar 12 delas, 12, tá? Para quê? Para que mantenha um percentual de vitórias de 75%. Mas não é isso que a questão está perguntando. Está perguntando assim, para manter esse 75% de vitórias, o número máximo de empates ou derrotas que ele poderá ter, ou seja, o número de partidas que ele poderá se permitir não vencer, vai ser de quantas? Ora, professor, são 13 partidas. Se ele tem que ganhar 12, ele só vai poder perder uma. E aí você marca letra A, resposta da questão. Você marca a letra A, resposta da questão. Eita, professor, olha aí. Entendi. Será que tem outro jeito de fazer essa questão? Será que eu consigo fazer de uma outra maneira, seguindo ali talvez um outro raciocínio? Tem, você pode fazer o quê? Você pode testar as alternativas de resposta. A letra A diz assim, ó, o time pode perder mais uma partida. Ora, aí você pensa, se ele vai jogar 13 partidas, 13, tá? E pode perder uma, então ele teria que ganhar quantas? Teria que ganhar 12. Aí você vem para o teste, No total de 32 partidas, o time já ganhou 12, tá? Já ganhou 12. Será que se ele ganhar mais 12, se ele ganhar mais 12, eu vou ter aqui exatamente uma proporção de 75%? Isso aqui é uma pergunta. Será que essas frações são iguais? É um teste que nós estamos fazendo. Aí vamos lá. 12 com mais 12, 24. 24 dividido por 32. Dá para simplificar? Vou dividir todo mundo por 2. Fiquei com 12 aqui em cima. Fiquei com 16 aqui embaixo.
Dá para simplificar? Vou dividir todo mundo por 2. Fiquei com 6 aqui em cima, com 8 aqui embaixo. Dá para simplificar? Vou dividir todo mundo por 2. Fiquei com 3 aqui em cima e 4 aqui embaixo. Ah, professor, ó, confirmou-se esta igualdade. Então a letra A é de fato a resposta que eu estou procurando. Se o meu time pode perder somente mais uma das 13 partidas restantes, significa que ele terá que ganhar 12 partidas a mais. Ele já ganhou as 12, já ganhou 12. Se ganhar mais 12, faz um total de 24. 24 em relação às 32 partidas do total, isso coincide com 75%? Sim, confirmando-se a nossa resposta, letra A. Opa, tudo bem, gente? Tudo bem, professor. Essa questão aqui, professor, eu não perdi, era de jeito nenhum na prova, né? Foi tranquila? O que vocês acharam? Tranquila, né? Tem questão mais interessante do que essa para a gente brincar. Por exemplo, essa 2 que vamos fazer agora. Vejam que eu disse agora há pouco que as questões, tradicionalmente, as questões de raciocínio lógico da VUNESP são mais suaves. Excepcionalmente, aqui e ali você encontra uma mais bacana. Vamos olhar essa questão número 2, vamos juntos, vamos lá. Ela diz assim, ó. Essa questão número 2, ela diz assim. Na vila de Trulli, alguns habitantes sempre mentem e os demais sempre falam a verdade. Quem já foi meu aluno de raciocínio lógico, e se você que está me acompanhando ainda não foi meu aluno de raciocínio lógico, você precisa corrigir essa falha urgentemente, não é? Quem já foi meu aluno de raciocínio lógico, quando começa a ler esta primeira frase, já pensa, esta é uma questão de verdades e mentiras. O enunciado está dividindo as pessoas em 2 grupos, aqueles que são verazes, que sempre dizem a verdade, e o grupo dos que sempre mentem. Aí ele continua a leitura da questão bem daqui. Alberto é um turista nessa vila e não conhece a natureza dos habitantes, ou seja, ele não sabe a princípio se um dado habitante sempre fala a verdade ou se sempre mente. Em um parque, Alberto conheceu 3 casais habitantes da vila e foi informado corretamente que um desses casais era constituído pelo prefeito e a primeira-dama da vila. Um dos casais tem o prefeito e a primeira-dama. Alberto também foi corretamente informado que o sobrenome de cada pessoa no casal era o mesmo e que em nenhum desses casais havia 2 mentirosos. Informação crucial para matarmos a charada. Em nenhum desses casais havia 2 mentirosos. O que é que você deduz disso? Pode haver 2 verazes, não é? Pode haver um veraz e um mentiroso, mas o que não pode haver de jeito nenhum são 2 mentirosos. Em dado momento, essas 6 pessoas fizeram as seguintes afirmações. E aí tem a afirmação do senhor Bandeira, eu não sou o prefeito. Tem a afirmação da senhora Bandeira, o prefeito nasceu na Europa. Tem a afirmação do senhor Reto, o senhor Bandeira não é o prefeito. Tem a afirmação da senhora Reto, o prefeito nasceu na Ásia. Tem a afirmação do senhor Justo, eu não sou o prefeito. Tem a afirmação da senhora Justo, o senhor Reto é o prefeito. E a questão quer saber quem é o prefeito e se ele fala a verdade ou se ele é um mentiroso. Puxa vida, professor, e agora como é que eu me saio dessa questão? Gente, a técnica tradicional para você matar essa questão rapidamente, tá?
é você criando hipóteses, tá joia? Vamos entender, copie as declarações dos envolvidos para você poder raciocinar de modo mais tranquilo, tá? Na hora da prova, faça isso de uma maneira bem simplificada, tá? Então, vou chamar aqui, ó, de senhor bandeira, senhora bandeira. Na hora da prova, bota bem abreviadozinho, tá? Senhor reto, para não perder tempo. Senhora reto. Senhor justo. Senhora justo. Estou tentando fazer mais ou menos numa velocidade parecida com a de prova, né? Agora, vamos lá para as declarações. O senhor bandeira disse, não sou o prefeito. Não sou o prefeito. A senhora bandeira disse, o prefeito nasceu, vou colocar só, na Europa. Quando eu digo prefeito na Europa, você já entende que ela está afirmando que o prefeito nasceu na Europa. O senhor reto disse, o senhor bandeira não é o prefeito. Bandeira não é prefeito. Já a senhora reto afirmou que o prefeito nasceu na Ásia. E aí eu vou colocar prefeito na Ásia. O senhor justo afirmou assim, não sou prefeito. Não sou o prefeito. E a senhora justo finalmente afirmou que reto é o prefeito. Aqui estão as 6 afirmações dos 6 envolvidos. Qual é a informação do enunciado? Tá? Aqui são as 6 declarações. E qual é a informação do enunciado que vai nos guiar no momento de criarmos a hipótese? É esta. Não existe em nenhum dos casais 2 mentirosos ao mesmo tempo. Em nenhum desses casais havia 2 mentirosos. Esta é a informação mais importante do enunciado. A princípio, preste atenção, a princípio nós não sabemos, vejam, tá? Nós não sabemos quem é destes 6 que está falando a verdade, quem é que está mentindo. Nós não sabemos quem é que está falando a verdade, quem é que está mentindo. Olha aqui para mim, por favor. Então, professor, significa dizer que eu vou criar uma hipótese. É isso que eu vou fazer? É isto que você vai fazer. Você vai criar uma hipótese. Como é que eu faço essa escolha? Usando o bom senso. Procure entre as informações, entre as declarações dos 6 envolvidos, alguma que seja assertiva. Uma que seja assertiva, que esteja afirmando algo e não negando. Então tem uma que diz assim, o senhor Bandeira diz, eu não sou o prefeito. Olha o não, está negando. O senhor reto diz, o Bandeira não é o prefeito, está negando. Será que existe alguma dessas declarações que afirme que o fulano é o prefeito? Sim. A senhora Justo, a última a declarar, ela disse assim, o senhor reto é o prefeito. O senhor reto é... E esta declaração, que o senhor reto é o prefeito, ela só admite duas hipóteses possíveis. Ou ela é verdade, ou ela é mentira. Fora disso, não há. E eu asseguro a vocês que uma dessas 2 hipóteses será a hipótese boa, aquela que vai resolver a questão. Tá? Quer dizer, então, professor, que eu posso estabelecer que a minha hipótese vai se concentrar na última declaração. A declaração que diz que o senhor reto é o prefeito. Posso fazer isso? Pode, perfeitamente. Tá? Agora, vamos lá.
eu já resolvi, né, antes aqui da aula, resolvi a questão, já sei qual é a hipótese boa. Mas vou começar resolvendo pela hipótese que não é a boa para você entender o raciocínio, tá joia? Para você entender o raciocínio de como se resolve uma questão como essa. Vem aqui comigo, por favor, vamos lá. Então eu vou estabelecer, na minha primeira hipótese, tá? Eu vou dizer que a declaração lá de baixo da senhora Justo, de que o senhor Reto é o prefeito, eu vou começar dizendo que isto é uma mentira. Tá? Resolvi começar dizendo que isto é uma mentira. Então, vou anotar aqui, vou marcar aqui para dizer, ó, aqui é o início da minha resolução. Esta é a minha primeira hipótese, que o senhor Reto, que é mentira que o senhor Reto é o prefeito. Daí vamos ver as consequências dessa minha hipótese. O senhor Reto, portanto, ele já não é o prefeito. Ele não é o prefeito. Tá? Agora veja, não pode haver dois mentirosos nessa história. Não pode haver dois mentirosos no casal. Se a senhora Justo já está mentindo, então o senhor Justo não pode estar mentindo, ele tem obrigatoriamente que estar falando a verdade. Porque a questão me disse que no mesmo casal não pode haver dois mentirosos. Então, se o senhor Justo está falando a verdade, e falando a verdade, ele declarou que ele próprio não é o prefeito, você já vem aqui e conclui que o senhor Justo não pode ser o prefeito. Ora, se de acordo com esta primeira hipótese, o senhor Reto não é o prefeito e o senhor Justo também não é o prefeito, sobrou quem para ser o prefeito? O prefeito teria que ser, portanto, o senhor Bandeira. Esta é a nossa conclusão. O senhor Bandeira teria que ser o prefeito. Vamos lá, a declaração aqui de cima. Na declaração aqui de cima, o senhor Bandeira afirma: eu não sou prefeito. Ora, de acordo com a nossa análise, esta declaração dele tem que ser uma mentira. Tem que ser mentira. Tá? E essa declaração aqui do senhor Reto, o senhor Reto declarou: o senhor Bandeira não é o prefeito. Ora, de acordo com a nossa análise, esta declaração de que o senhor Bandeira não é o prefeito também tem que ser mentira. Vamos ver a consequência disso. Dentro do casal, né, de sobrenome Bandeira, não pode haver dois mentirosos. Se o senhor Bandeira já está mentindo, a senhora Bandeira teria que estar falando a verdade. O mesmo se passa em relação ao casal de sobrenome Reto. Se o senhor Reto já está mentindo, a senhora Reto necessariamente teria que estar dizendo a verdade. Ocorre que, dizendo a verdade, a senhora Bandeira afirma que o prefeito nasceu na Europa. E também, dizendo a verdade, a senhora Reto afirma que o prefeito nasceu na Ásia. É possível isso, professor? A mesma pessoa ter nascido ao mesmo tempo na Europa e nascido na Ásia? Não, isto não é possível, o que nos leva a afirmar que esta primeira hipótese não é a hipótese boa, não é ela que resolve a questão. Então, afirmar que esta última declaração é mentira não funciona, porque nos fez chegar a um conflito de conclusões. Onde é que está o conflito mesmo, professor? Bem aqui na declaração da senhora Bandeira e bem aqui na declaração da senhora Reto. Seriam ambas verdadeiras as declarações, e se assim fossem, o prefeito teria nascido na Europa e ao mesmo tempo teria nascido na Ásia.
isto não é possível, desprezamos a primeira hipótese. Então a segunda hipótese necessariamente vai ser a boa, professor? Necessariamente, tá? Porque se não é mentira, que o senhor reto é o prefeito, tem que ser o quê então, gente? Tem que ser verdade. Vou marcar aqui, ó. A nossa segunda hipótese parte bem daqui. É verdade, a última declaração, a declaração da senhora Justo, é verdadeira. Falando a verdade, ela declarou que o senhor reto é o prefeito. Olha aí, já sabemos quem é o prefeito. É o senhor reto. Tá? É o senhor reto. Então vamos lá. Sabendo que o prefeito é o senhor reto, dê uma olhadinha aqui na primeira declaração do senhor Bandeira. O senhor Bandeira afirma: eu não sou o prefeito. Está dizendo a verdade, já que o prefeito é o senhor reto. A declaração do senhor reto diz assim: o senhor Bandeira não é o prefeito. Ele está falando a verdade, já que o prefeito é o próprio senhor reto. Tudo bem? Agora, olha a declaração do senhor Justo. O senhor Justo diz assim: eu não sou o prefeito. Ele está falando o quê? Está falando a verdade também, já que o prefeito é o senhor reto. Professor, pode haver dentro do casal dois verazes, dois que dizem a verdade? Pode ou não? Pode. A única coisa que não pode é no mesmo casal haver dois mentirosos. Agora vamos ver as declarações aqui das duas senhoras que estão faltando. A senhora Bandeira e a senhora Reto. Ora, já existe um veraz bem aqui no casal. O senhor Bandeira é veraz. A senhora Bandeira pode ser veraz ou mentirosa. A senhora Reto pode ser veraz ou mentirosa. Se a senhora Bandeira estiver falando a verdade, o prefeito terá nascido na Europa. Consequentemente, a senhora Reto estará mentindo. E vice-versa. Se a senhora Reto estiver falando a verdade, o prefeito nasceu na Ásia. E neste caso, a senhora Bandeira estará mentindo. Ótimo, não teve problema nenhum. Não houve conflito nenhum, tá? Não houve conflito nenhum, de sorte que nós concluímos que o prefeito é o senhor reto. E o senhor reto, de acordo com essa nossa segunda hipótese, ele é veraz, ele fala a verdade. Ele fala a verdade. Vamos procurar nas alternativas de resposta uma que diga exatamente isso. O prefeito é o senhor reto e ele fala a verdade. Marque letra D de dado, resposta da questão. Letra D de dado, resposta da questão. Opa, professor, que beleza, hein? Quer dizer que isto aqui se chama verdades e mentiras, não é assim? Olha aqui para mim, por favor. Verdades e mentiras é um enunciado que traz vários personagens, várias pessoas envolvidas, cada uma declara alguma coisa e a princípio, a priori, você não sabe se ela está falando a verdade ou se está mentindo. Você precisa transcrever as declarações dos envolvidos e precisa criar uma hipótese de acordo com informações complementares do enunciado. Tá? Então, no final das contas, viu, gente, não tem tanto segredo assim. Cria uma hipótese, teste aquela hipótese. Houve algum conflito entre as conclusões? Houve. Então aquela não é a hipótese boa. Vamos testar uma outra hipótese. Houve conflito? Não, não houve conflito. Chegamos na hipótese boa, naquela que resolve a questão. Essa é a técnica de resolução sempre, tá? Daqui a pouquinho vai aparecer na nossa lista mais uma questão também bem caprichadinha de verdades e mentiras para você entender definitivamente como é que funciona isso aqui, tá? Para você entender definitivamente como é que funciona e na sua prova, aparecendo uma questão de verdades e mentiras, e é fácil aparecer, porque a VUNESP gosta desse assunto,
você confere e ganha lá o seu pontinho na prova. Vamos para frente. Questão de número 3. Não sei se vocês repararam, mas eu fiz uma alternância na nossa lista, uma questão de matemática básica, uma questão de raciocínio lógico. Uma de matemática, uma de raciocínio lógico. Essa aqui diz o seguinte: o suco existente em uma jarra preenchia 3/4 da sua capacidade total. Tudo bem, gente? Então, a jarra, ela não estava cheia não, tá? A jarra não estava cheia não. Tá aqui, ó. Tá aqui a jarra de suco, tá? Aqui a jarra de suco. Pense aí num desenhista, né, de primeira. E ela estava aí 3/4, tá? Ela estava 3/4 cheia de suco. O que eu vou fazer? Eu resolvi chamar de X a capacidade total, tá? A capacidade total dessa jarra. A jarra inteira, X. X o quê? X ml. Não sei quanto é. O que eu sei é que a jarra estava com 3/4 da sua capacidade. Após o consumo de 495 ml, a quantidade de suco restante na jarra passou a preencher 1/5 da sua capacidade. Ah, professor, com essa informação aqui, já dá para a gente criar uma equação matemática. Será que é possível? É possível, vejam. Chamamos de X a capacidade total dessa jarra. Então a jarra, originalmente, ela não estava cheia. Ela estava com 3/4 de X, 3/4 da sua capacidade total. Então ela estava assim, tá? Desses 3/4 de X, alguém chegou e consumiu, bebeu, tirou, diminuiu, reduziu daquela jarra uma quantia de 495 ml. Olha lá. Então, se eu peguei o que havia na jarra, 3/4 de suco, tirei 495, o que foi que restou? Restou uma fração, uma outra fração da jarra. Que outra fração é essa, professor? 1/5. 1/5 de quem? 1/5 da capacidade total da jarra. X sobre 5. Então, aqui agora, eu tenho matematicamente uma equação que corresponde à primeira frase, à primeira informação do enunciado. Tá? Não vejo assim tão grande dificuldade em você conseguir traduzir matematicamente essas duas primeiras informações. Havia 3/4 de suco na jarra, foram consumidos, foi retirado do que havia 495 ml, e o que restou foi 1/5 da capacidade total da jarra. Por aqui, nós temos uma equação e uma variável, dá para descobrirmos o valor do X, o total de ml, de capacidade total daquela jarra. Então vamos lá, gente. Vamos trazer todo mundo que é X para o mesmo lado. 3/4 de X menos X sobre 5. Vejam que essa fração mudou de lado e foi negativa. O 495 estava negativo, mudou de lado e veio positivo. Ah, professor, tudo bem. E agora, uma subtração de frações. Vamos tirar o MMC. Quem é o MMC de 4 e 5? É 20. Basta multiplicar aqui 4 vezes 5, 20. Ó, 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 3, 15. 15x, repete o sinal de menos. 20 dividido por 5, 4 vezes x, 4x. Isso aqui é igual a 495. Vamos lá. Quanto é 15x menos 4x? 11x. 11x. Já vou aproveitar para multiplicar cruzando. Aqui é como se fosse 495 sobre 1. Então ficamos assim, ó,
11x vezes 1, 11x é igual a 20 vezes 495, que é 9.900. 9.900. Finalmente, isolando esse x, o 11 que aqui está multiplicando muda de lado e vai dividindo. 9.900 dividido por 11, tá? Imagine que fosse só aqui, só o 99. Quando você dividisse 99 por 11, essa conta é fácil, ficou 9. Agora você acrescenta os 2 zeros que restaram. E aí, por enquanto, nós descobrimos que a capacidade total dessa jarra era de 900 ml. Esta era a capacidade total dessa jarra. Agora repare bem, tá? Repare bem que no início a jarra ainda não estava cheia. Ela continha, 3/4 da sua capacidade de suco. Vamos descobrir então quanto é que ela tinha de suco lá no início. Ela tinha no início 3/4 do total de sua capacidade. Quanto era o total da sua capacidade? 900 ml. 900 ml. Então, fazendo essa continha, 3 vezes 9 é 27. Com mais 2 zeros, 2.700. Dividir por 4 é encontrar a metade da metade. 2.700 dividido por 4, 675 ml. É o quanto havia de suco no começo, tá? No começo. Alguém chegou, pegou a jarra de suco e consumiu quantos ml? 495 ml. Quando esta pessoa fez isso, o que sobrou dentro da jarra é justamente o valor dessa diferença. O que havia de suco menos o que foi consumido. Quanto é essa conta, professor? 675 menos 495, 180 ml. Então vejam que a jarra toda tem uma capacidade de 900 ml e neste exato momento, a jarra só sobrou aqui a quantia de 180 ml de suco. Vamos ver qual é a pergunta da questão. Bem aqui, nessas condições, é correto afirmar que a quantidade de suco adicionada... Não, bem daqui, desculpe. Em seguida, foi adicionada uma certa quantidade de suco na jarra e a jarra, com isso, ficou completamente cheia. Então, a jarra que estava com 180 ml foi acrescida de uma determinada quantidade, que é justamente isso que a questão está perguntando, e com essa quantidade extra que foi adicionada, ela ficou cheia, ficou repleta de suco. Que quantidade é essa que foi adicionada? É a diferença, professor, a diferença. 900 ml menos 180, 8 para 10, 2 vai 1, 2 para 9, 7, foram adicionados, portanto, 720 ml de suco para que a jarra ficasse completa de suco novamente. Então, aqui está a resposta que estamos procurando. 720 ml de suco. Marque letra B de bola, resposta da questão número 3. Professor, tranquilo, né? Você tem que fazer a questão com calma, tá? E olha aqui para mim. Você tem que fazer a questão com calma e tem que prestar muita atenção àquilo que a questão está perguntando. Porque vocês vejam que nós pegamos as primeiras informações do enunciado, criamos uma equação, traduzimos matematicamente e, sem tanto esforço assim, descobrimos o x daquela equação. O x correspondia a quem? O x correspondia à capacidade total em ml de suco daquela jarra. Capacidade total da jarra.
que foi 900 ml. Se você der uma olhadinha nas alternativas de resposta, 900 é a letra C. Então, se você não estivesse bem atento, um deslize de atenção, você poderia achar que o 900 já era a resposta que você estava procurando e marcar, perder um ponto muito fácil, razoavelmente fácil de ser conquistado. Vamos para frente? Próxima questão, número 4 da nossa lista. Vamos lá, gente, ó. A questão agora é de raciocínio lógico. E entre as questões de raciocínio lógico que a VUNESP costuma colocar em suas provas, eu posso afirmar, meus amigos, que esta aqui é uma das mais tradicionais, um assunto que a VUNESP adora colocar em prova. Tá? Vamos já ver o que é. Alguns gatos não são pardos e aqueles que não são pardos miam alto. Uma afirmação que corresponde a uma, olha aí, gente, o assunto da questão, negação lógica da afirmação anterior é. Então essa questão traz uma proposição composta e pede que nós descobramos qual é a negação desta proposição composta. Então vamos lá, gente. Que proposição composta foi essa que o enunciado apresentou, professor? Está aqui, ó. Vou dar um destaque aqui, ó. Alguns gatos não são pardos e, vou colocar bem grande aqui o i, gatos não pardos miam alto. Vou colocar só o miam, você já sabe que tem um alto depois dele, tá certo? Então, minha gente, que tipo de proposição lógica é essa que está aqui apresentada? Ela traz consigo o conectivo i. Estamos, portanto, diante de uma conjunção, professor. Isso, diante de uma conjunção. Se eu quero fazer a negativa de uma conjunção, se eu quero negar esta conjunção, você já vai se recordar que na negação do conectivo i surge necessariamente o conectivo ou, surge o conectivo ou. Qualquer alternativa de resposta que não traga o conectivo ou já está sumariamente descartada, tá ok, gente? Então a letra A traz o conectivo ou, a letra B traz o conectivo i, a letra B já está fora do páreo, a letra C traz o conectivo ou, a letra D não traz conectivo nenhum, está descartado, a letra E traz o conectivo i, está descartado. Então, sumariamente, já temos aí duas alternativas que estão no páreo. Duas alternativas que estão no páreo, tá ok? Agora, professor, quais são as palavras da primeira frase que nós vamos negar? Quais são? Vamos lá. Vou dar um destaque aqui, ó. A primeira frase tem alguns não. Ah, professor, eu já estou a par do que se passa aqui. Alguns não. Eu me lembro que isso é a negação de alguém. Será que você se lembra? A negação de quem vai ser igual a alguns? Ou a algum não? Será que você se lembra? Como é? Quem eu tenho que negar para a negativa ser algum não? É a negativa do todos, gente, ó. Ah, professor, quer dizer que a negativa de todos é algum não? Perfeitamente. Se eu disser assim, olhe para cá. Se eu disser todos os políticos são corruptos. Qual é a negativa dessa frase? Algum político não é corrupto. Algum não. Algum e variações. Algum, alguns. Alguma, algumas. Tá? Então, de novo, a negação do todo é algum não. E o caminho de volta também vale. A negação de algum não é todos. Vamos colocar isso aqui no quadro.
O caminho de volta também se aplica. Se eu quero fazer a negação de uma frase que tem algum não, essa negação se fará com o todos, tá ok? Então você tinha que lembrar dessa regrinha. Vou até chamar a atenção de vocês aqui para o seguinte: a VUNESP, ela tem uma particularidade em relação à negação do todos. Já houve algumas outras questões de prova da VUNESP que ela negava o todos de uma maneira diferente do que a gente costuma encontrar nos livros de raciocínio lógico, inclusive nos livros que eu já escrevi. Então, a VUNESP diz assim: se eu quero negar todos, eu posso negar como algum não, mas eu também posso negar com nem todos. Ah, olha aí que beleza. Então, se eu disser assim, todos os políticos são corruptos, como é a negação dessa frase? A mais tradicional, algum político não é corrupto. Como é uma outra maneira de eu negar a frase, todos os políticos são corruptos? Falando isso, nem todos os políticos são corruptos. Porque se eu falo que nem todos os políticos são corruptos, você entende que algum político não é corrupto. Então vamos lá, gente. Professor, onde é que eu aprendo isso, rapaz? Você aprende comigo aqui no Olá Amigos. Então vamos lá, negação de alguns não, todos. Então a negação aqui vai ficar assim, ó. Todos os gatos são pardos. Todos os gatos são pardos. E aí vem o conectivo, ou... E essa outra frase, professor? Gatos que não são pardos miam alto. Pegue o verbo, pegue sempre o verbo. A maneira mais tradicional de você negar uma frase, tá, é colocando antes do verbo a partícula da negação, a partícula não. Então, se eu estou afirmando que gatos que não são pardos miam alto, a negação disso vai ficar gatos que não são pardos, o quê? Não miam alto. Basta colocar um não bem aqui antes do verbo. Antes do verbo. Então vamos ver se a gente encontra uma alternativa de resposta que diga isso. Todos os gatos são pardos. Olha aí, ó. Olha aqui na letra C. Todos os gatos são pardos. Aí vem o conectivo certo, que é o conectivo ou. E agora o complemento. Os gatos que não são pardos, olha aqui o não antes do verbo, não miam alto. Os gatos que não são pardos não miam alto, sem medo de ser feliz. Marque letra C de casa, resposta da questão número 4. E aí, gente, tá tranquilo até aqui? So far, so good, tá aqui tudo bem? Tranquilo, né? É, tranquilo, professor. O negócio é na prova. Na prova você tem que ir treinado. Nós estamos resolvendo hoje à noite aqui 10 questõezinhas apenas, 10, 5 de raciocínio lógico e 5 de matemática básica. Mas aqui no Olá Amigos, eu acabei de filmar, está aqui à sua disposição lá no www.olaamigos.com.br, um curso em que eu resolvi nada mais, nada menos que 140 questões da VUNESP, metade de raciocínio lógico e metade de matemática básica, passando por todos os assuntos, todos os que vão cair na prova do TCE, tá certo? Do TCE de São Paulo. Não foi tão longo assim, 13 horinhas de aula. Com 13 horas de aula, você acompanha e resolve comigo 140 questões, 70 de uma matéria, 70 de matemática básica, 70 de raciocínio lógico. Aí sim, você pode bater no peito e dizer assim, pode mandar a prova para cá, que não vai ter segredo não, gente. Vamos para frente. Questão número 5 da nossa lista. Ela diz assim, questão número 5, ela diz assim: por recomendação médica, uma pessoa comprou um frasco de analgésico e deverá tomar quantas? 12 gotas por dia, utilizando dessa forma todo o conteúdo do frasco. Se ela tomar 12 gotas por dia,
em determinado número de dias ela vai matar aí, vai consumir todo o conteúdo do frasco, daquele remédio, tá? Aí a questão continua bem assim, ó. Se o médico tivesse receitado, em vez de 12 gotas por dia, se ele tivesse receitado 10 gotas por dia, com o mesmo frasco de analgésico, essa pessoa poderia tomar o remédio por mais 4 dias e também utilizaria o conteúdo total do frasco. Ah, professor, já matei a charada. Aqui estamos diante de uma questãozinha de regra de 3. Então, estamos falando aqui em gotas por dia, que a pessoa vai tomar daquele remédio. Tá? E aqui estamos falando no número de dias. O número de dias. Então, se ele tomar 12 gotas por dia, ele vai terminar de consumir todo o conteúdo do frasco. Mas, professor, a questão não disse em quantos dias, não. Não disse. Se não disse, eu vou chamar de X. Eu vou chamar de X. Agora, o que eu sei é que se, em vez de tomar 12 gotas por dia, ele tomar apenas 10 gotas por dia, se ele tomar menos remédio por dia, é lógico que aquele vidro de remédio vai durar mais tempo. Quantos dias a mais do que o X? 4 dias a mais. Se o tempo original com 12 gotas eram X dias, agora serão, com 10 gotas, X mais 4. Está formada a nossa regra de 3. Só que antes de sair fazendo conta, você tem que fazer aquilo que é o tradicional em toda questão de regra de 3, toda. O que é essa minha análise preliminar, professor? Saber se estamos diante de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Como é que é essa análise? É muito simples, vejam. Se eu vou tomar menos gotas de remédio por dia, o meu remédio vai durar mais dias. De novo, estou tomando menos remédio por dia e o remédio vai durar mais dias. Diminuiu uma grandeza e aumentou a outra. Se elas se movimentaram em sentidos contrários, eu ponho um I de grandezas inversamente proporcionais. E na hora de eu fazer aqui a igualdade das frações, aqui tem o X, você sempre repete como está, X sobre X mais 4. E esta que recebeu o I de inversamente, você vai ter que inverter as posições. O 10 estava lá embaixo e subiu. O 12 estava em cima e desceu. E agora, professor, agora você multiplica cruzando 12 vezes x é 12x. É igual a 10 vezes x mais 4. 10 vezes x, 10x. Repete o mais. 10 vezes 4, 40. Vamos passar esse 10x para o lado de lá, vai subtraindo. 12x menos 10x, 2x. 2x é igual a 40. E x é igual a 20. 20 o quê, professor? 20 dias. 20 dias. Então, pegue agora esta informação bem daqui, ó. Sabemos que o x é 20, tá? Se ele vai tomar 12 gotas de remédio por dia durante 20 dias, tá? Durante 20 dias, olha a pergunta da questão. O número total de gotas que serão ingeridas por essa pessoa, é só você multiplicar 12 vezes 20, 12 vezes 20, 240 gotas. Pode marcar aqui o X. Chegaria exatamente ao mesmo resultado se você trabalhasse aqui analisando essa parte de baixo. Olha aí, ó. São 10 gotas durante 20 com mais 4 durante 24 dias. 10 gotas por dia durante 24 dias, multiplique. 10 vezes 24, mesmo resultado.
240 gotas. Letra D de dado, resposta da questão. Tudo bem, gente? Ah, professor, tranquilo, tranquilo. Toda questão de regra de 3, seja ela uma regra de 3 simples, seja ela uma regra de 3 composta, você tem que ficar atento aqui às grandezas, se elas são diretas ou se são inversamente proporcionais. Próxima questão número 6 da nossa lista. Mais uma de raciocínio lógico. Mais uma questão muito cotada para você encontrar no seu concurso. Porque a VUNESP adora esse assunto. Diz assim, gente, ó. Seja a afirmação, se o chão está molhado e o céu está limpo, então não choveu. Qual é o conectivo principal desta frase? O conectivo principal é o conectivo se, então. Estamos, portanto, diante de uma estrutura condicional. Estrutura do se, então. Opa, olha aí. Incidentalmente, aqui na primeira parte desse se, então, apareceu o conectivo i. Então, dizemos que o antecedente desta condicional é uma conjunção, mas a estrutura principal continua sendo a estrutura condicional, ok, gente? Então, o que nós temos é o seguinte, ó, se o chão está molhado, e, olha o conectivo i, olha o símbolo, e o céu está limpo, então, olha a setinha do então não choveu. Esta é a frase do enunciado. O que o enunciado quer de nós agora? Olha para cá, gente, ó. A negação dessa afirmação ele quer que você faça a negação da estrutura condicional. E aí, professor, que você tem que saber a regrinha. Como é que eu nego a estrutura do se, então? Ah, professor, quem já foi meu aluno, sabe perfeitamente do mnemônico. Essa é a regrinha do menino teimoso. Ah, professor, tem essa regrinha, Isso aqui é um mnemônico para você não esquecer nunca mais. Como é essa história do menino teimoso, professor? Vou dizer para vocês, tá? É assim, ó. A mãe chega pro menino e diz: meu filho, se chover, então leve o guarda-chuva. De novo, a mãe chegou para o menino e disse: meu filho, se chover, então leve o guarda-chuva. Mas ele é um menino teimoso, ele não vai obedecer à mãe dele. Na cabeça do menino, ele está pensando assim, ó: está chovendo e o quê? Se ele é teimoso, e eu não levo o guarda-chuva. Está chovendo e eu não levo o guarda-chuva. Vejam, meus amigos, que eu destaquei em vermelho aqui o conectivo que aparece na negação da estrutura condicional. Ah, professor, quer dizer então que na hora de negar a estrutura condicional, a negação do se então não será outro se então. É verdade isso? É verdade. A negação da condicional, para negar o se então, aparece o conectivo i. Repete a primeira parte, olha aí, ó. Repete a primeira parte e nega a segunda. Regra do menino teimoso, é só desse jeito que se faz a negação da estrutura condicional. Então, como é que fica, professor? A setinha do se então, você já sabe que vai mudar para o conectivo i, tá? Eu tenho que repetir a primeira parte, não é isso, professor? Exatamente, ó. A primeira parte, o que vem antes da seta, você simplesmente repete, Então, como é que fica? Chão molhado
O chão está molhado, repete, só continuar. E o céu está limpo. O chão está molhado e o céu está limpo. E agora vem esse I, que é o da negação. O que eu tenho que fazer com a segunda parte, professor? A segunda parte, você tem que negá-la. Tem que mudar o sinal da segunda parte. Mudar o sinal da segunda parte. Se originalmente já era não choveu, a negação disso, basta você tirar esse não. Então fica, ó, choveu. A resposta que nós estamos procurando tem que dizer: o chão está molhado e o céu está limpo e choveu. Será que eu encontro essa resposta? Dê uma olhadinha na B de bola. Vamos lá, uma olhadinha na B de bola. O chão está molhado e o céu está limpo e choveu. Sem medo de ser feliz, marque B de bola, resposta da questão número 6. Ah, professor, quer dizer, professor, que essa regrinha aí da negação da estrutura condicional cai muito em prova? Cai direto. Não é só a VUNESP que cobra isso não. VUNESP, ESAF, Fundação Carlos Chagas, FGV, CESP, é todo mundo. Essa regrinha é figurinha repetida nas provas de raciocínio lógico, independentemente da banca. A VUNESP inclusive, ok, gente? Para frente, vamos lá. Questão número 7 do nosso simulado. Ela diz assim: na sequência, imagine aí um assunto que a VUNESP adora colocar nas suas provinhas, tá? Uma sequência numérica. Uma sequência que é composta por uma única regularidade. E ele quer saber qual vai ser o próximo elemento. 1 sobre 1000 é o primeiro elemento. O segundo, 1 sobre 500. O terceiro, 1 sobre 125. O quarto, 8 sobre 125. O próximo, 128 sobre 125. E a questão quer saber quem é o próximo elemento. Ó, quem é este aqui que dará continuidade a esta sequência? É isso que ele quer saber. Então vamos analisar. Isso daqui dá para a gente matar tranquilo. Olha lá, gente, ó. Tá 1 sobre 1000. Aí você percebe o seguinte, ó. O denominador do próximo termo é 500. E 500 é a metade de 1000. É a metade de 1000. Mas como estão no denominador, o que eu vou fazer? Se eu pegar esta primeira fração, o primeiro termo, 1 sobre 1000, e multiplicar por 2, vai cortar o 2 do numerador com o 1000 do denominador e vamos ficar exatamente com 1 sobre 500. Ou seja, caímos aqui agora no segundo termo, 1 sobre 500. Então está aqui. Eu tenho agora 1 sobre 500. E aí eu verifico no próximo termo que o denominador que era 500 passou agora a ser 125. Será que você consegue enxergar que 125 é o valor que nós chegamos dividindo 500 por 4? Ah, professor, quer dizer que 125 é 500 dividido por 4? Mas como está no denominador, como esses 500 estão no denominador, para que o próximo denominador seja 125, eu tenho que pegar essa fração, 1 sobre 500, e multiplicar por 4, porque aí o 4 do numerador vai cortar com o 500 do denominador e vamos ficar com 1 sobre 125, que é justamente o terceiro termo da nossa sequência. Agora, eu peguei aqui 1 sobre 125, já estou com o terceiro termo, quero chegar ao próximo termo. Aqui ficou até mais fácil de enxergar. O denominador permaneceu o mesmo, mas o numerador, que era 1,
agora virou 8. Ora, para esse numerador 1 virar o numerador 8, obviamente, que eu estou apenas multiplicando essa fração por 8. Porque quando eu multiplico por 8, numerador vezes numerador, 1 vezes 8 é 8. O denominador é como se fosse 1, 125 vezes 1, continua 125. E aí, com isto, recaímos no quarto termo dessa sequência. Recaímos no quarto termo dessa sequência. Tá? Deixa eu ver aqui, para você entender direitinho. E agora, professor, agora vejam que o próximo termo, a próxima fração que aparece, mantém o mesmo denominador 125. Só que para 8 virar 125, será que você já está começando a perceber qual é a lógica de formação dessa sequência? Então, do primeiro termo para o segundo, eu multipliquei por 2. Depois do segundo para o terceiro, eu multipliquei por 4. Vezes 2, vezes 4. Agora aqui, do terceiro para o quarto termo, vezes 8. Vezes 2, vezes 4, vezes 8. É sempre o dobro. O dobro de 2 é 4. O dobro de 4 é 8. Quem é o dobro de 8? É 16? Então, será que se eu pegar esse termo 8, vamos lá, de azul, será que se eu pegar esse termo 8 sobre 125 e multiplicar por 16, será que eu caio no próximo termo? Vamos lá, o denominador continua, 125. 6 vezes 8, 48. Vão 4. 8 vezes 1, 8. Com mais 4, 12. 128 sobre 125. É exatamente isso, professor. Matamos a charada. Então vamos lá. Multipliquei por 2, multipliquei por 4, multipliquei por 8, multipliquei por 16. Tenho que multiplicar por quanto agora, gente? Deve ser o dobro de 16. Será que não? É exatamente isso. E o dobro de 16 é 32. Então, se eu pegar este quinto termo, 128, dividido por 125 e multiplicar por 32, vou recair em quem? O denominador continua o mesmo, 125. E qual é o resultado desta conta, professor? 128 vezes 32, 4.096. E aqui está exatamente o próximo termo dessa sequência, 4.096 sobre 125. Marque C de casa, resposta da questão. Então, olha como era a lógica da sequência. Ó. Multiplique por 2, multiplique por 4, que é o dobro de 2, multiplique por 8, que é o dobro de 4, multiplique por 16, que é o dobro de 8, multiplique por 32, e assim sucessivamente. Questãozinha interessante. Vou confessar a vocês, já vi aqui e ali uma questão mais difícil do que essa de sequência. Tá? E naquela lista que eu resolvi no curso de questões VUNESP, tá? De matemática básica, que foram 70 questões, você encontra sim questões de sequência que vêm até mais caprichadas do que essa. Teve uma questão de sequência, rapaz, que eu suei para encontrar ali qual era a lógica de formação, porque era uma questão muito interessante, está naquela lista lá. Tá? Então são 13 horas de aula, são 140 questões, 70 de matemática básica, 70 de raciocínio lógico. Você que sabe que tem que garantir cada pontinho dessa prova do TCE São Paulo, não pode deixar de perder, não pode perder essa oportunidade, tá ok, gente? Vamos para frente. Questão número 8 da nossa lista. Opa, rapaz, agora chegou, chegamos aqui numa questão bem bacana, uma questão bem interessante, tá? É da Lavra da VUNESP, é de verdades e mentiras. Essa aqui é uma questãozinha daquelas. Ela diz assim, gente, ó, vamos lá. Na cidade de Godélia, cada habitante ou é torpe e sempre fala mentiras, ou é probo e sempre fala a verdade.
Então a questão começou já dividindo a população dessa cidade em duas categorias, dois tipos de pessoas, tá? Um que ela chamou de... Opa, vamos lá. Um que ela chamou de torpe. Torpe são aquelas pessoas que são verazes, sempre dizem a verdade. Aliás, desculpe, é o contrário, né? Professor, acorde aí para Jesus, né? É o contrário. Torpe é aquele que sempre mente, é o mentiroso. Ao passo que o probo, este sim, é aquele que é veraz, que sempre diz a verdade. Aí a questão continua dizendo assim: seus habitantes conhecem a natureza torpe ou probo e a profissão de cada outro habitante. Um turista, visitando a cidade, encontrou 3 casais discutindo e foi informado corretamente, olha aí, que um casal era formado por torpes, outro casal por probos e o terceiro casal tinha um torpe e um probo. Ah, gente, ó, informação denunciada. Vamos lá. Mais informação denunciada. Um casal que sempre diz a verdade. Tem um casal que sempre mente. E tem um casal, digamos assim, misto. Tá? Misto como, professor? Um deles diz a verdade e o outro mente. A questão não especificou se é o marido que diz a verdade e a esposa mente ou se o contrário. Só diz que existe um casal misto, que um fala sempre a verdade e o outro sempre mente. Existe um casal que os dois são verazes, os dois dizem a verdade, marido e mulher. E existe um outro casal em que os dois mentem, tanto o marido quanto a mulher. Tá ok, gente? Aí a questão continua dizendo assim: os casais fizeram as seguintes afirmações. Agora veja que ele usou uns nomezinhos aqui que servem para dar um nó na sua cabeça, tá? Para misturar, para ficar difícil, para ficar confuso. Senhor Gitz disse: eu não sou matemático. A senhora Gitz diz: o senhor Zigt é o matemático. O senhor Tiggs diz: eu não sou matemático. A senhora Tiggs diz: o senhor Gitz é o matemático. O senhor Zigt diz: o senhor Gitz. Professor, pelo amor de Deus, como é que eu vou raciocinar com esses nomes? Você vai raciocinar pelas iniciais, tá? Só tem um que começa com G. Então aqui é o senhor G e aqui é a senhora G. Aqui é o senhor T e aqui é a senhora T. Aqui é o senhor Z e aqui é a senhora Z. Ótimo. Sabendo-se que dos 3 maridos apenas um é o matemático. Então outra afirmação. Só existe um matemático. Só existe um matemático. E aí a questão quer saber quem é este matemático, tá ok? Vamos fazer como tradicionalmente se faz nas questões de verdades e mentiras. Vamos transcrever as declarações dos envolvidos. Vamos fazer isso. Porque fazendo isto, a gente vai conseguir criar as hipóteses, não é assim? Vamos conseguir criar as hipóteses. Então, começando pelo senhor G. E aqui vai ser a senhora G. Aqui vai ser a declaração do senhor T. Aqui vai ser a declaração da senhora T. Finalmente, aqui vai ser a declaração do senhor Z. E aqui a declaração da senhora Z. Vamos lá. O senhor G disse: não sou matemático, não sou matemático. A senhora G disse: o senhor Z é matemático.
A próxima declaração do senhor T, ele afirmou: não sou matemático, não sou matemático. Já a senhora T disse: o senhor G é matemático. O senhor Z, por sua vez, disse: o senhor G, olha a declaração do senhor Z, vamos lá. Ele disse assim, ó: o senhor G é probo. Probo é aquele que diz a verdade. Então eu vou transcrever assim, ó: o senhor G é veraz. Você sabe que o probo é veraz, que diz a verdade. E finalmente a senhora Z disse: o senhor T é matemático. Aqui estão as 6 declarações dos 6 envolvidos. Reparem que a priori nós não sabemos quem está falando a verdade ou quem está mentindo. O que nós temos certeza é que existe um casal em que ambos, marido e esposa, dizem a verdade. Olha aqui para mim. Gente, sempre que a questão de verdades e mentiras trouxer esta diferenciação, essa classificação das pessoas envolvidas no enunciado em 2 categorias, os que sempre dizem a verdade e os que sempre mentem, a dica é: concentre-se na sua hipótese, concentre naqueles que sempre dizem a verdade. Vamos criar a hipótese, né, estabelecendo que alguém ali está dizendo a verdade. E neste caso dessa questão especificamente, não é uma pessoa só que diz a verdade, é um casal. Né? São 2 personagens que têm que estar falando a verdade ao mesmo tempo, porque a questão assim estabeleceu. Então, nesse caso específico dessa questão, criar a hipótese será escolher um dos 3 casais para ser o casal veraz, em que ambos, marido e mulher, dizem a verdade ao mesmo tempo, ok? Mas, professor, eu não sei qual desses 3 casais, o G, o T ou o Z, é aquele casal em que os 2 dizem a verdade. Eu não sei. Mas você sabe que só tem um que está nessa condição. Então, criar a hipótese é afirmar que um casal, o primeiro é o veraz, ou o segundo é o veraz, ou o terceiro é o veraz. Uma dessas 3 hipóteses resolverá a questão. Então, vamos juntos aqui? Vamos fazer isso. Então, só há, de fato, 3 hipóteses possíveis. Só há, de fato... vamos lá. Só há, de fato, 3 hipóteses possíveis. Então, vamos criar aqui as 3 hipóteses. Primeira hipótese, segunda hipótese, terceira hipótese. Eu sei que os 2 verazes, o casal veraz pode ser o casal G, senhor e senhora G. Olha a minha primeira hipótese, está bem aqui. Mas também pode acontecer de o casal veraz ser justamente o segundo casal, senhor e senhora T. Aqui está, portanto, a minha segunda hipótese. Mas, professor, também pode acontecer de, na realidade, o casal veraz ser o terceiro casal, senhor Z e senhora Z. Pode ou não? Pode. Então, aqui está a minha terceira hipótese. Meus amigos, fora disso não há. Tá? Não há como criar uma quarta hipótese. Ou o casal veraz é o primeiro, ou é o segundo, ou é o terceiro. E eu digo a vocês que entre essas 3 hipóteses que estão aqui, somente uma é a hipótese boa, somente uma resolve a questão. Como é que eu faço para saber qual é a hipótese boa, professor? Testando. É só simplesmente testar cada hipótese. Então vamos fazer o teste aqui da primeira hipótese. Tá? Vamos fazer o teste
da primeira hipótese. Então, de acordo com essa primeira hipótese, esqueça o resto. Vamos olhar só para cá. Vamos olhar somente para cá. Tá? De acordo com essa primeira hipótese, a primeira declaração é verdadeira. Falando a verdade, o senhor G declarou que ele não é um matemático. Então você vem aqui e diz, então de acordo com essa primeira hipótese, o senhor G não é um matemático, não é um matemático. E aí, de acordo ainda com essa primeira hipótese, a segunda declaração é verdadeira. Falando a verdade, alguém diz que o senhor Z é um matemático. O senhor Z é um matemático. Então vamos anotar. Está sendo dito agora que o senhor Z é o matemático. Ora, se o matemático é o senhor Z, é porque não é o senhor G e também não é o senhor T. Também não é o senhor T. Vamos ver agora as outras declarações. Esta declaração aqui, ó, do senhor T, de que ele não é um matemático, isso tem que ser o quê? Tem que ser verdade. Isso tem que ser verdade. A declaração da senhora T, ela disse assim, o senhor G é o matemático. Ora, isso pela nossa análise tem que ser mentira. Até aí tudo bem, professor. Até aí tudo bem, né? Já temos um casal que é todo veraz e por enquanto aqui apareceu o casal misto. Vamos continuar na nossa análise. O senhor Z agora afirma assim, ó. Aliás, vamos lá, a senhora Z afirma, o senhor T é matemático. Ora, de acordo com a nossa análise, isso tem que ser mentira. E o senhor Z está dizendo, o senhor G é veraz. Vamos ver se o senhor G é veraz? O senhor G é veraz? Sim, então isso tem que ser verdade. Qual foi a conclusão final que nós chegamos aqui nessa primeira hipótese? Apareceram dois casais mistos. Dois casais em que um fala a verdade e o outro mente. Mas não pode haver dois casais mistos, professor. A questão disse que só existe, um casal misto. O outro tem que ser veraz, os dois, e o outro, os dois têm que ser mentirosos. Então esta nossa primeira hipótese falhou. Ela não é a hipótese boa, não é ela que resolve a questão. Vamos para o teste da segunda hipótese, vamos lá? Então, de acordo com a segunda hipótese, o casal veraz é o do meio, tá? Os dois estão falando a verdade. Então, de acordo com essa hipótese, vamos fazer o teste da hipótese 2. Teste da hipótese 2. O senhor T está falando a verdade. Falando a verdade, ele afirma que ele não é um matemático. Então, se isso é verdade, nós concluímos que o senhor T não pode ser um matemático. Falando a verdade também, agora a senhora T declarou que o senhor G é o matemático. Se isso é verdade, nós chegamos aqui e dizemos, é o senhor G o matemático? Ora, se o matemático é o senhor G, é porque não é o senhor T e, consequentemente, também não é o senhor Z. Não é o senhor Z. Ótimo. E agora? Agora vamos ver as consequências disso para as demais declarações. O senhor G disse assim, eu não sou matemático. O que ele falou? Verdade ou mentira? Professor, ele falou uma mentira. Porque de acordo com a nossa análise, o senhor G, sim, é o matemático. A senhora G disse, o senhor Z é o matemático. Ela falou a verdade? Não, professor, ela mentiu. Ótimo, então por enquanto aqui já achamos o casal mentiroso. Continue a sua análise. O senhor Z agora afirma assim, o senhor G é veraz. Vamos ver se o senhor G é veraz. Olha o senhor G, ele é veraz na nossa hipótese? Não, ele é mentiroso. Então esta declaração do senhor Z é uma mentira. E finalmente a senhora Z diz, o senhor T é matemático, mas nós sabemos que isso não é verdade, portanto é mentira.
Ah, professor, então esta hipótese 2 nos conduziu a 2 casais mentirosos, o primeiro e o último. Mas não pode haver 2 casais mentirosos, só pode haver um. Conclusão, a segunda hipótese ainda não é a hipótese boa, não é ela que resolve a questão. Então quem é que resolve a questão, professor? Necessariamente, meus amigos, vai ser esta terceira e última hipótese. Vamos testá-la, vamos fazer o teste da hipótese número 3. Aqui está o nosso casal veraz, é o terceiro casal. Então o senhor Z, a senhora Z está afirmando que o senhor T é matemático. Então, neste caso, o matemático é o senhor T. E se o matemático é o senhor T, você conclui que não pode ser o matemático o senhor G, não pode ser o matemático o senhor G, e também não pode ser o matemático o senhor Z. Ótimo, vamos ver as decorrências disso. Ainda tem aqui, professor, vamos lá, ó. Ainda tem aqui algo para se ver. Ó. O senhor Z está falando a verdade. Falando a verdade, ele declarou que o senhor G é veraz. Então nós temos que ir lá no senhor G e afirmar que ele é, veraz. Isso, ele é veraz. Agora, vamos lá. A senhora G está dizendo que o senhor Z é matemático. É verdade isso? Não, é mentira. Encontramos o casal misto. O casal misto é o primeiro. Só está faltando agora para fechar a nossa análise o casal do meio. O senhor T está afirmando assim, está declarando, eu não sou matemático. O senhor T está declarando que não é um matemático, só que ele é um matemático, portanto ele está mentindo. E finalmente a senhora T está declarando que o senhor G é o matemático, quando sabemos que isso não é verdade. Portanto, a senhora T também está mentindo. E com isso, meus amigos, acabamos de encontrar o casal mentiroso. Vejam que aconteceu com essa terceira hipótese exatamente o que o enunciado nos disse. Temos um casal que é todo veraz, temos um casal que é todo mentiroso e temos um casal que é misto. Um diz a verdade e o outro mente. Então a hipótese boa é a terceira hipótese. Quem é o matemático? É o senhor T. O matemático é o senhor T. E o senhor T, que é o nosso matemático, ele fala a verdade ou mente? Ele mente. Ele é torpe. Ah, então o matemático, vamos lá, o matemático é o senhor T e ele é torpe, marque letra E, resposta da questão número 8. Professor, toda questão de verdades e mentiras é nesse nível de dificuldade? É não, gente. Aqui nós estamos diante de uma questão mais top, digamos assim. Já caíram várias e outras tantas questões deste mesmo assunto, num nível mais básico um pouco. Mas vejam que o que eu quero que você entenda é que a lógica de resolução é sempre a mesma. Você transcreve as declarações dos envolvidos, e como a princípio você não sabe quem está falando a verdade e quem está mentindo, você precisa criar hipóteses. Então o segredo está nesse momento. Como é que eu crio a hipótese? Seguindo alguma informação complementar do enunciado. Se a questão do enunciado disser assim, são 3 pessoas envolvidas, 3 pessoas declarando. Se a questão disser só um diz a verdade, aí criar a hipótese vai ser colocar a verdade na mão de apenas um deles. Se são 5 pessoas envolvidas e a questão diz, destes 5 que estão declarando, somente um está mentindo. Criar a hipótese vai ser atribuir a mentira a apenas um deles, verdade para os demais.
E aí, quando você cria as suas hipóteses, você passa a testar cada uma delas, sabendo de antemão que apenas uma é a hipótese boa, apenas uma é aquela que resolve a questão. Neste caso, havia 3 casais, e dos 3 casais, apenas um deles tinha marido e mulher verazes, dizendo a verdade ao mesmo tempo. Eu não sei qual é o casal veraz de antemão. Então, na primeira hipótese, pode ser o primeiro casal, na segunda hipótese é o segundo casal, na terceira hipótese é o terceiro. Foi a análise que nós fizemos. Tá ok? Joia, gente? Para frente, questão número 9 da nossa lista. Já estamos aqui, né, nos aproximando no horário de verão, faltam 20 minutos para 22 horas. Vamos lá, gente? Considere a sequência. Opa, mais uma questãozinha de sequência. Ó. Mais uma questãozinha de sequência. Olha o primeiro termo. O primeiro termo é 1. Aí o segundo termo é o primeiro, seguido de um 0. 10. O terceiro termo é 101. Ele repete o termo anterior e acrescenta 1. O quarto termo repete o termo anterior e acrescenta um 0. É 1010. O próximo termo, o quinto, repete o termo anterior e acrescenta 1. É 10.101. E aí você já entendeu como é a lógica de criação dessa sequência. Se eu quiser aqui o sexto termo, eu repito o termo anterior e agora acrescento quem? Acrescento um 0. É sempre havendo uma alternância entre algarismo 1 e algarismo 0. Se eu tenho que acrescentar mais um dígito, eu vejo qual era o último. Se o último era o 1, agora eu acrescento um 0. Se eu quiser o sétimo termo, eu repito o termo anterior. Se terminou com 0, o próximo termo vai terminar agora com 1. E assim sucessivamente. Assim sucessivamente. De modo que você percebe, assim, de uma maneira não tão complicada, você percebe que a partir do terceiro termo, cada elemento termina, os elementos ímpares, a partir do terceiro termo, os elementos ímpares terminam todos eles com 101. Ai, professor, percebi, é verdade. E você percebe que a partir do quarto termo, os termos pares terminam sempre com 010. Os termos pares vão terminar todos eles com 010. Não é coincidência não, professor? Claro que não. É decorrência, consequência da lei de formação desta sequência. Tá? Da lei de formação desta sequência. Então a questão quer dizer o seguinte agora. A soma do 27º termo com o 38º termo, com o 101º termo, com o 206º termo, com o 317º termo, a soma desses 1, 2, 3, 4, 5 termos, apresenta, agora, olha aí, gente, ó, na ordem das centenas, o algarismo. Ah, professor, então só me interessa aí saber quais são os 3 últimos termos daqueles elementos que o enunciado estabeleceu. Só me interessa saber os 3 últimos termos. Então, olha aí, ó. Vamos lá, de preto. O 27º termo, ele vai ter 27 algarismos, né? Veja, o primeiro termo tem um algarismo, o segundo termo tem 2 algarismos, o terceiro termo tem 3 algarismos, e assim sucessivamente. O 27º termo terá 27 algarismos, só que só me interessam os 3 últimos. Como o 27 é uma posição ímpar, eu já sei que os 3 últimos termos serão 101. Professor, que moleza, né?
O 38º termo terá 38 algarismos na sua composição. Só que só me interessam os 3 últimos. Como o 38 é uma posição par, eu tenho certeza que vai terminar com 010. Professor, que negócio tranquilo, né? Quando a gente percebe, o 101º termo terá 101 algarismos na sua composição. Mas só me interessam os 3 últimos. E como 101 é uma posição ímpar, eu já sei que vai terminar com 101. O 206º termo será um número com 106 algarismos, dos quais só nos interessaremos pelos 3 últimos. E como 206 é um termo par, ele vai terminar com 010. Vai terminar com 010. Finalmente, o 317º termo será um número em cuja composição haverá 317 algarismos, sendo que os 3 últimos, já que 317 é uma posição ímpar, os 3 últimos serão 101. Quando você somar todo mundo, e na soma, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena, você vai somar 1 mais 1, 2 com mais 1, 3. 1 com mais 1, 2. E bem aqui, 1 com mais 1, 2 com mais 1, 3. Para lá tem um bocado de outros algarismos. Mas por que eu não me interesso pelos outros? Porque eu só me interesso aqui pelo algarismo que ocupa a casa, na ordem das centenas. Então, gente, unidade, dezena, centena. Aqui está o algarismo que ocupa a posição das centenas. É o algarismo 3. Pode marcar a letra C, resposta da questão número 9. Eita, professor, olha aí que beleza. Nós estamos chegando aqui a quase 2 horas de resolução para 10 questõezinhas. É porque esse é o meu estilo de dar aula. Sempre foi assim, né? Eu comecei a dar aula com 17 anos de idade, já faz quase 30, né? Quase 30. Então, sempre foi assim. Minha aula é aula para quem quer aprender. Não dou aula para quem sabe. Quem sabe não precisa de aula. Eu dou aula para quem quer aprender. Se você quer treinar comigo para chegar na prova do TCE de São Paulo, arrebentando e garantindo cada pontinho da prova, tá? Cada pontinho da prova, você tem que participar dessas aulas minhas. São 13 horinhas de aula. Já disse isso? Falei, Fabiano? Não sei se eu falei, São 140 questões, metade matemática básica, metade raciocínio lógico. São 12 simulados, 6 para cada uma, para você chegar arrebentando. Agora, gente, só antes de colocar aqui, antes de resolver a última questão da nossa lista, uma dica bem simples para vocês. Como é que eu faço para passar em concurso, professor? Primeiro, você estuda, se prepara, faz a sua parte, trabalha muitas questões de prova. Tá? Quem não sabe aí, eu sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Passei num dos concursos mais pesados aí do nosso Serviço Público Federal. Só que isso não foi agora não, já estou na Receita desde 1998. Já faz um chão, né? Vai fazer 20 anos que eu estou na Receita Federal. E ao longo da minha vida de concurseiro, consegui, graças a Deus, algumas aprovações importantes. Também levei muita bomba, E aí, errando e aprendendo. É por isso que eu falo agora com muita propriedade, se pode chamar de conselho, e se conselho fosse bom, a gente vendia, em vez de dar. Mas, gente, escuta essa dica. Olha no espelho de manhã todo dia e diz assim, eu hoje vou fazer o melhor que eu posso. Olha no espelho, mas olha mesmo. Você vai escovar o dente de manhã, né? Está ali o espelho na sua frente, você olha no olho daquela pessoa que está ali na sua frente, olhando para você, tá? E diz assim, hoje eu vou fazer o melhor que eu posso. Hoje eu vou fazer o melhor que eu posso. Todo dia, hoje eu vou fazer o melhor que eu posso. Leve essa frase contigo, vai repetindo ao longo do dia.
eu vou fazer o melhor que eu posso, porque na hora de estudar, que vem aquela preguiça, aquela dorzinha de cabeça, alguém ligando, chamando para você ir passear, comer uma pizza, tomar uma cervejinha ali com os amigos, aí você pensa naquela frase, hoje eu vou fazer o melhor que eu posso, o concurso está chegando, eu tenho que fazer o melhor de mim, eu não posso fazer corpo mole não, porque a pior coisa que pode acontecer com você é chegar ao dia da prova, você olhar para trás e pensar assim, puxa, eu poderia ter estudado mais um pouco, eu fiz corpo mole, eu poderia ter dado mais do meu esforço. Não deixe isso acontecer, tá? Porque se você vai com a consciência tranquila, eu fiz o melhor que eu podia, então você faz uma prova com muito mais tranquilidade, tá? Sem peso nenhum na consciência. Passar ou não passar vai ser uma mera consequência. Tá? Uma mera consequência. O importante mesmo é ir para o concurso sabendo, eu fiz o melhor que eu podia. Vamos lá para a 10ª e última questão da nossa lista. Vamos lá, gente. Questãozinha de matemática básica, ela diz assim. Das peças produzidas em uma máquina, sabe-se que 5/6 são perfeitas e que as restantes possuem algum tipo de defeito. Então, se eu chamar de x o número correspondente ao total, tá? O número correspondente ao total de peças produzidas, a questão já fez uma primeira diferenciação, dizendo que 5/6 dessas peças são perfeitas. E aí ele fala das restantes. Ora, as restantes, você vai deduzir que se trata da fração complementar a 5/6. Como é essa história da fração complementar, professor? O denominador você repete, o mesmo 6. E o numerador é essa subtração. Olha para cá, ó. 6 menos 5, 1. Aqui está, então, a fração que complementa a das peças perfeitas. Se 5/6 são peças perfeitas, 1/6 são peças que apresentam algum tipo de defeito. É assim que eu encontro a fração complementar, professor? Sim, é desse jeito. Repete o denominador, subtrai aqui 6 menos 5, 1. 1/6 é quanto falta aos 5/6 para completar o total. Tudo bem, gente? Agora, professor, agora vem uma segunda bifurcação. O enunciado agora diz assim, sabe-se também que 3/5 das peças com defeito podem ser retificadas. Então, entre as peças com defeito, 3/5 delas podem ser retificadas e aproveitadas. Retificadas e aproveitadas. Sendo as peças restantes, olha o tal do restantes aparecendo aqui de novo. Professor, qual é a fração complementar de 3/5? Vai ser o correspondente às restantes. O denominador você repete, 5. E agora você faz 5 menos 3, 2. Aqui está a fração das peças com defeito que não podem ser retificadas e aproveitadas. As peças restantes com defeitos são descartadas. Então aqui está a fração das peças que serão descartadas. Então vejam, estas peças que estão bem aqui, ó, elas, além de ser descartadas, elas têm defeito. Então repare que nós estamos trabalhando com esse caminho aqui todinho, ó. Do total das peças, uma parte delas tem defeito, das que têm defeito, uma parte delas será descartada. Ótimo, professor. E agora? Agora o enunciado diz assim, se em certo lote produzido foram descartadas 220 peças, então o número de peças perfeitas desse lote
é igual a quanto? Então, descartada, seguindo esse caminho aqui de baixo, nós temos 220 peças. Eu preciso, então, multiplicar x vezes 1/6 vezes 2/5. É isso que nós temos que fazer. Então, 1/6 de x é x sobre 6. Vezes quem? A fração 2/5, que vai ser correspondente às que são descartadas. É igual a quanto? A 220. Com isso, vamos descobrir o X, o total de peças produzidas naquele lote. Ficamos assim, ó, 2 vezes X, 2x. 2x sobre quem? Sobre 30. Já vou multiplicar cruzando. O 30 aqui vai multiplicar pelo 220. E 30, aliás, desculpe, é isso mesmo. Opa, de novo, eu vou simplificar. Dá para simplificar aqui, ó. Esse 2 com esse 6, aqui ficou 1. E aqui ficaram 3. Dividi todo mundo por 2. Então, para ficar melhor ainda, não é assim? Fiz essa simplificação para ficarmos com contas menores ainda. E agora temos 1 vezes x é x. Aqui embaixo, 3 vezes 5, 15. Multiplica cruzando. 15 vezes 220 e chegamos a 3.300 peças que foram produzidas. Cuidado, porque 3.300 é uma das alternativas de resposta. Se você fizer tudo muito apressadamente, você pode ser levado a pensar que esse resultado, o primeiro resultado ao qual nós chegamos, já é a resposta da questão. Mas não é ainda. Por que não é ainda, professor? Porque não foi isso que a questão perguntou. A questão não perguntou qual é o total de peças, a questão perguntou pelo número de peças perfeitas desse lote. E as peças perfeitas, meus amigos, são 5/6 do total. Ah, professor, então agora eu vou matar a charada. 5/6 de quem? Do total. Quem é o total? 3.300 peças. Agora sim, continuando essa continha. 5 vezes 3.300 é 16.500. E 16.500 dividido por 6, finalmente, é igual a 2.750 peças. 2.750 peças em perfeito estado. Letra D de dado, resposta da questão número 10. Opa, meus amigos, olha aí, faltando 5, no horário de Brasília, faltando 5 minutos para 22 horas, aqui em Fortaleza. Nós não temos horário de verão, estamos aqui nos estúdios do Olá Amigos em Fortaleza, aqui já estão 5 para 21, e eu espero que você tenha aproveitado bem essa nossa noite, tenha aproveitado, tenha compreendido a resolução das 10 questões e fica ligado aí para o que eu falei agora há pouco. Olha no espelho e diz, eu hoje vou fazer o melhor de mim. Tá? E é isso que leva ao resultado positivo sempre. Tá? É isso que conduz você à sua aprovação. Eu oriento centenas de pessoas aí no Brasil inteiro, já faz 10 anos que eu faço um trabalho de orientação. Para todos os meus orientandos, eu digo a mesma coisa. Concurso não é loteria. Olha que coisa fantástica. Se fosse loteria, você ia ficar sempre naquela incerteza. Será que eu vou ter sorte suficiente para conseguir a minha vaga? Não, gente, ó. Tem um pouquinho de sorte envolvido? Um pouquinho. Tá? Mas o que tem muito, 99% é de esforço. Faça a sua parte e o resultado aparece. Queridos, um fortíssimo abraço para todos vocês, tá? Continue estudando com a gente no olaamigos.com.br. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e tchau!